Olá pessoal, Marcos Menezes. Esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Os nossos convidados são Denise e Paula. Eles são ministros e membros da Igreja de Brasília. E a gente vai falar hoje sobre corpo, casamento e trindade à luz da Bíblia. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema, eu quero pedir, por favor, para vocês compartilharem esse conteúdo, curtirem, também se inscreverem no canal. Nós também temos os cortes dos episódios. Então é importante isso para que seja entregue para mais pessoas. Então, Denilson e Paula, obrigado por você ter aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês, por favor, se apresentassem para quem não os conhece. Ô, Marcos, obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, né? Falar com todos aí que estão em algum momento, né? Nos assistindo, nos ouvindo. E a gente está aqui em Brasília já há 20 anos, né? A gente tem 25 anos de casados e fazemos parte da igreja aqui em Brasília, né? Igreja de Cristo Internacional aqui em Brasília. A gente serve a igreja especialmente na área do ensino. Eu tive a oportunidade, de fazer o curso de teologia há alguns anos, né? Atualmente estou cursando um mestrado em teologia e a gente tem procurado servir a igreja nessa área, né, do ensino. Bom, eu sou a Paula, né? Esposa do Denilson há 25 anos. Nos conhecemos no Rio de Janeiro. Nossa história começou lá. E é incrível como Deus nos une, né? A minha formação, eu sou formada em História e atualmente eu sou servidora pública. E estou nessa jornada de fé aí com o Denilson. Temos uma filha, Ana Beatriz, hoje com 23 anos já. O tempo passa rápido, né? É, E é uma alegria poder estar aqui, né, e podermos compartilhar um pouco das coisas que a gente tem aprendido, das coisas que Deus tem revelado, né, nas nossas vidas, e em especial no nosso casamento, legal. né, que é algo tão bom da gente falar, né, aliança matrimonial. Sim, legal. Aqui no podcast a gente sempre tem procurado falar sobre relacionamento. Alguns episódios a gente consegue abordar sobre filhos, até mesmo pai e filho e amizades, né? Mas o nosso Uhum. foco muitas vezes é para casais mesmo, porque a gente percebeu que tem um grande número de pessoas que passam por várias situações e sempre buscando ajuda, né? Então, eu não sei aí, vocês fiquem à vontade, tá bom, para responder, não precisa necessariamente seus dois ou os dois também, sobre esse tema, né? Corpo, casamento e trindade à luz da Bíblia. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso e depois vai surgindo as dúvidas aí, eu posso ir perguntando algumas coisas para vocês, por favor. Não, tá ótimo. A gente pensou nesse tema, principalmente a partir, né, de ver aí o seu canal e a proposta, né, do canal, que é justamente relacionamento, casamento, família, essa temática. E a gente começou a pensar em temas que Deus nos acrescentou, né, nesses últimos anos, na verdade, e que são muito significativos para a gente, né? E aí veio à mente esse tema, né, de casamento, esse entrelaçamento aí desses assuntos, né, que tem tudo a ver, na verdade. E foi algo que ajudou muito a igreja aqui em Brasília, né? A gente estudou isso aqui tem alguns anos, na verdade, e nos ajudou muito, assim, pessoalmente, né? A compreendermos e aprofundarmos essa noção de aliança, né? No casamento e termos um significado ainda mais profundo, né? A respeito disso. E na verdade, a gente começou a estudar, né, sobre esse assunto muito para ajudar a igreja e para responder, ou pelo menos ter um norte assim de resposta a algumas questões que batiam a nossa porta e batem a nossa porta, né, que são questões contemporâneas, por exemplo, relacionadas à sexualidade, relacionadas à questão de gênero, relacionadas a casamento mesmo, né, a família. E a gente percebeu que o corpo é algo que dialogava, né, e que era um fundamento para muitas dessas questões, né? O corpo tem a ver com tudo isso que eu falei, tem a ver com aborto, com eutanásia, né, com vários assuntos e várias questões. E aí a gente começou a investigar
isso à luz das Escrituras, né, para que pudesse nos dar um subsídio, né, para pensarmos, raciocinarmos e podermos ter bons diálogos e aprofundarmos a nossa fé nesse sentido. E aí a gente chegou a algumas abordagens, né? Tem vários autores que falam sobre esse assunto, né? E elaboram uma teologia a respeito do corpo. E talvez assim o principal, né? O que mais chamou nossa atenção e para a gente foi uma surpresa, né? Grande, foi um trabalho feito já há algumas décadas, né? Por um teólogo católico romano que é o Karol Wojtyła, né, que é mais conhecido como João Paulo II, né, que é o Papa. Mas ele produziu assim uma teologia, né, fantástica a respeito do corpo, né, que é a teologia do corpo elaborada por ele e que dialoga com, acredito eu, todas as correntes e todas as tradições do cristianismo, né? Tanto a própria Igreja Católica Romana, com certeza, mas também a Igreja Ortodoxa, né? As correntes evangélicas, né? E a gente viu que ajudava muito a gente, né? Como Igreja de Cristo Internacional e a nossa tradição também, né? Teológica ele traz, assim, são vários fundamentos, na verdade, mas quando a gente começa a pensar no corpo em si, né, é um mistério, né, quando a gente começa já no aspecto físico e biótico, né, do nosso corpo, porque é algo maravilhoso, assim, né, se a gente pensa nos sistemas, né, no funcionamento de uma célula, por exemplo, o que que tem ali, Sim, como eu costumo dizer, assim, né, é preciso muita fé para não acreditarmos em um ser, né, todo-poderoso, né, e inteligente, sábio que nos criou. Mas todo esse mistério assim que envolve o corpo, ele também aponta para um outro mistério, né, que é como Deus nos criou como homem e mulher e a união, né, desses seres diferentes, né, complementares. E aí a gente começa a falar do casamento, né? Isso leva a um outro mistério, né? A muita coisa que a gente pode refletir a respeito. O casamento leva a uma outra dimensão, né? Como Paulo fala sobre isso, e a Bíblia fala sobre isso, né? Do início ao fim, mas especialmente Paulo, né? Em Efésios 5 ele fala dos mistérios, né, ali do casamento, quando trata, né, dos deveres e dos aspectos conjugais, e ele relaciona isso com o relacionamento de Cristo com a igreja, né, e ele fala, grande é esse mistério, né, mais do que o mistério do casamento, mais do que o mistério do corpo, é o mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. E esse relacionamento nos leva para algo ainda maior que é a Trindade, né? Essa comunidade divina que é eterna e que criou todas as coisas, né? Com o seu poder, com o seu amor, com a sua sabedoria e de uma forma pessoal se relaciona conosco. E essa natureza, né, do Deus trino, né, o triuno, é refletida em toda a criação e é refletida em nós, é refletida nessa instituição que é o casamento, né, que é uma instituição divina. Então, pensar sobre todas essas coisas, né, e a gente ir transmitindo isso, né, para a igreja, fez uma grande diferença, assim, nos deu, acredito, uma base de fé robusta, né, para a gente, como eu falei, lidar com todas essas questões. E pessoalmente ressignificou e aprofundou muito assim o nosso relacionamento. legal. Paulo, você quer comentar algo? Pode falar. Não, só que é interessante porque esses questionamentos muitas vezes surgem dentro de casa, né? A Uhum. nossa filha na adolescência, a gente começa a ter essas necessidades de saber mais. Ela traz perguntas e questões e nos leva, como pais, a investigar. Então, eu acho que isso é incrível, porque num relacionamento de família, a gente pode aprender, né? Viver esse ciclo de aprendizagem contínuo e aprofundar a nossa fé.
dentro da própria família, né? A forma como a família é inserida nesse contexto da aliança, né, em Deus. E assim, tem sido assim uma jornada de aprendizado. Cada ano a gente descobre algo novo, né? E isso é incrível da vida de casal também, né? Sim, Que é algo que eu vejo que tem muito a ver com isso, com essa unidade, tem a ver também com a vulnerabilidade, a forma da gente expressar, né? E a maneira da gente buscar falar dos nossos sentimentos, das sim. nossas questões, das nossas dúvidas, sem medo, né? Sem receio, né? Na família, com o casal, e isso vai se externiza, né? Isso vai para fora também, né? E isso, uma das coisas que me ajudou muito nesse sentido foi ler mais sobre essa vulnerabilidade, né? Então, um livro que me ajudou muito foi da Brené Brown, né? Que ele fala sobre é, se permitir, né? É, buscar ser imperfeito de uma certa forma, né? Que às vezes a gente fica tão preocupado de ser perfeito que a gente esquece que não ser perfeito faz parte do que foi criado, né? De que nós Sim. precisamos realmente é, buscar essa construção de perfeição a cada dia, né? Ou seja, ter a coragem de ser imperfeito. Esse é o título do livro, né? Ah, Então, ter coragem para ser imperfeito, para falar daquilo que precisa mudar nas nossas vidas, né? legal. Falando dentro disso que você comentou, Paula, sobre a questão de não ser perfeito, o que eu já ouvi é muita gente comenta assim: ah, mas Deus sabe que eu sou imperfeito, então logo, se eu fizer algo ou deixar de fazer, Deus vai perdoar, porque Deus sabe que eu sou imperfeito. Aí eu já Uhum, ouvi alguns estudos que falando, claro, eu sei disso, mas isso não quer dizer que pode ser imperfeito, você vai sair fazendo a torta da direita, porque, ah, não, Deus me perdoa. E aí, dentro do casamento, isso é muito difícil, porque, afinal de contas, por exemplo, vocês há 25 anos, né, casados. uhum, Pô, Denilson me conhece, pô, a Paula me conhece, ela sabe que eu sou assim, ela sabe que eu tenho essa imperfeição. Aí a outra expectativa, pô, mas 25 anos você não mudou nisso ainda? Tá do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Então, aí tem, eu não sei se eu vou conseguir fazer entender. É desafiante porque ao mesmo tempo a gente entende a perfeição do outro, sabe como o outro é, mas às vezes é uma dificuldade para o outro ser vulnerável e falar, olha, realmente eu não sei se aconteceu com vocês, às vezes para mim particularmente é difícil. Uma luta que eu tenho há muitos anos, seja ela qual for, eu sou uma pessoa muito tímida. É difícil quando a gente vai numa festa eu me expor, por exemplo. Puxa, mas será que eu já sentei com a minha mulher para falar? Olha, eu queria falar para você, quando a gente vai numa festa, normalmente eu gosto de ficar mais quieto, porque eu não sou assim daqueles caras mais animados. Aí eu falo, puxa, mas isso é algo tão simples. Falar, para você, para mim não é. Mas quando eu vou estar sendo vulnerável dentro da minha imperfeição de falar com a minha esposa, no caso especificamente falando do casamento, para abrir isso, porque não é fácil. Para mim, muitas coisas não é fácil falar tão fácil assim. Para outras pessoas, talvez seja, né? Eu conheço homens que são muito abertos, eles falam muito facilmente sobre qualquer assunto, seja com a mulher deles, seja com amigos ou familiares, né? Não sei se eu consegui fazer entender sobre esse ponto, né? uhum, Perfeito. Eu acho que essa construção de amizade, né, e pegando o ponto, né, que a gente falou inicialmente, né, pensando na própria Trindade ou no relacionamento de Cristo com os discípulos, né, Cristo, por exemplo, ele chegou no ponto de chamar os discípulos, né, de amigos, e isso ali ele estava prestes a encerrar, né, a jornada terrena dele, né, e ir para a cruz. Mas quando a gente pensa nesse relacionamento de amizade, que é o que Deus deseja que a gente se aprofunde ao longo da vida, né, no casamento, a gente percebe alguns aspectos importantes, eu acredito, né, da amizade em si. Primeiro é o desarmar, né? Hum, Pensando assim no nosso relacionamento, por exemplo, isso é o que me chamou a atenção desde o início, que permitiu a gente construir, mesmo antes do namoro, uhum, né? O início ali de uma amizade, né? Eu sempre me senti muito à vontade assim com a Paula, né? A gente
falava abertamente e com muita tranquilidade, né? E era muito bom estar junto e conversar. Então, quando a gente pratica essa vulnerabilidade, né, como a gente está chamando, e baixa a guarda, né, começa a perceber assim que é, quando um fala, né, não é para o outro necessariamente já apontar uma série de erros ou uma série de soluções, né? Mas ouvir, né? E ouvir com empatia, né? Ou seja, criar um ambiente propício para que haja esse diálogo, né? Essa abertura de coração. Uhum. E uma coisa assim que eu acredito que ajuda, né, tanto em nível pessoal quanto em nível de casamento, né, de construção dessa amizade, é a gente é, ter o interesse e às vezes a coragem, né, de perguntar os porquês, né? Porque tem coisas que são características pessoais, assim, né? E Deus nos criou assim, e isso é mesmo para glorificar o nome dele e tudo mais. E tem outras coisas, por exemplo, na minha vida que eu percebo que eu preciso ser mais parecido com Cristo, né? Eu preciso é, imitar a Cristo. E aí me cabe a pergunta, né? Por que eu não sou assim? Ou por que eu não consigo ser assim? Né? Porque essa pergunta ajuda a gente a puxar uns fios, né? E chegar a alguns aspectos assim do coração para que a gente possa lidar com isso, tanto com Deus, né? No relacionamento com Deus, e um com o outro, né? Hoje em dia, eu acho que a gente fala muito sobre terapia, né? Sim, E isso, assim, a meu ver, a graça de Deus transparece, né, em vários locais e Deus nos abençoa, né, muito e tem tantas técnicas, né, psicológicas e tudo mais que nos ajudam tremendamente. sim. Mas há uma terapia, né? E aí indo na raiz da palavra, né? Que é a cura, né? O processo de cura que todos nós precisamos, que a gente pode iniciar com Deus, né? Num relacionamento cada vez mais íntimo, né? Verdadeiro com Deus, nessa oração, né? De ouvir e falar com Deus e um processo de terapia também entre nós no casamento, né, onde a gente vai falar e buscar essas raízes, né, cada vez mais profundas dentro das nossas possibilidades, né, do nosso entendimento. Eu acho que um primeiro nível de cura, né, um primeiro nível de relacionamento terapêutico deveria começar no nosso relacionamento com Deus e no relacionamento conjugal ou nas nossas amizades, né? Mesmo para quem não é casado, enfim, mas a gente ter amizades que nos proporciona isso. Eu acho que uma coisa, assim, Marcos, também disso que você trouxe, que é quando a gente tem um propósito, sabe? Que vai além. Eu acho que essa palavra aliança, quando a gente tem um propósito no casamento, no matrimônio, é de trabalhar para algo que é comum na família, que é a unidade. Então, assim, a gente quer ser um. Então, para a gente ser um, a gente precisa ver que somos diferentes. Sim. Tem coisas que são diferentes, né? E a gente precisa lidar com essas diferenças. Se essa diferença atrapalha princípios da união, elas precisam ser revistas. Se elas são diferenças pessoais, de características pessoais, elas precisam de aceitação, Hum, interessante. muitas vezes. Então, assim, a gente precisa aceitar o outro como ele é nessas questões, às vezes de caráter, por exemplo. Quando eu casei com o Denilson, uma das coisas que eu sabia, eu amo dançar. Você falou sobre dança, né? Eu amo, sou carioca, eu amo dançar. O Denilson, um bom mineiro, desculpa, né, os mineiros, né? Mas eu vou falar sobre ele como mineiro. Ele é mais quietinho, né? Mais quietinho, mais reservado, e ele já não gosta tanto. E eu sabia disso, mas dançar para mim é bom, mas não é essencial na minha vida.
Não é algo que vai definir quem eu sou, entende? É simplesmente um plus, é um hobby. E também não vai fazer, não vai, isso não vai ser uma coisa que vai definir sua felicidade, né? A falta da dança. Exatamente, exatamente. Então, não define, não é o que vai definir. Ela traz momentos felizes, mas não é o que me torna, na essência, feliz. Muito Então, bom. acho que a gente lidar mais com aquilo que é essencial no relacionamento e fazer as batalhas, escolher as batalhas que a gente vai travar, para não desgastar também Ah, no verdade, relacionamento, verdade. né? Senão vive brigando o tempo inteiro por tudo, né? Qualquer coisa é motivo para Exato, briga. Legal. exato. Ô, Denilson, desculpa, pode falar, Paulo. Perdão. Não, é que você estava falando, me lembrou de algo que eu tenho também meditado muito, que é sobre é, fazer o extraordinário no ordinário, sabe? As coisas que a gente faz no dia a dia, de trazer essas coisas com muito mais prazer, muito mais leveza, sabe? E aí a gente vai balanceando para não ter desgastes, Legal. né? Bom. Então, isso é uma coisa que me veio, assim, mas você ia fazer uma pergunta para o Denilson. Isso, é que eu não querendo fugir do assunto, mas só para a gente também não fugir muito do tema, falando um Uhum. pouco de tudo aí. Denilson comentou sobre alguns pontos do livro, né? Que você comentou, né? Sobre o Papa que ele escreveu. Não sei se é um livro ou se é um conteúdo que ele criou, né? Você citou que tem alguns pontos que você achou interessante. Eu queria ver se você poderia citar uns dois que você achou muito interessante, que você achou legal, importante. Eu acho que é bom citar, né? Você comentou, eu fiquei curioso. Eu falei, nossa, do Papa, interessante. Eu jamais imaginaria, né? Nem passa daí pela minha cabeça. Pois é, não, obrigado assim por perguntar e abrir espaço para isso, né? Mas a primeira coisa assim que eu acho, né, é a gente quebrar às vezes determinados preconceitos, né, que a gente tem Verdade. porque às vezes a gente descobre tesouros em lugares inimagináveis, né? Porque dentro do nosso universo ali a gente não imagina muito que possa ter. Mas nesse caso eu já expliquei aqui como é que a gente chegou assim nesse conteúdo, né? E existe um autor, né, eu acho interessante assim brevemente falar sobre ele, que na verdade o nome dele é Christopher West e ele dedica a vida aí nas últimas décadas, né, a difundir esse conhecimento, né, isso que a gente está chamando aqui de teologia do corpo. E eu acho interessante a gente falar rapidamente assim sobre como isso começou, mesmo porque eu pessoalmente me identifico muito com a história dele, né? O Christopher West, ele conta, né, no livro dele, ele tem um livro chamado Teologia do Corpo para Iniciantes. Hum, Uma iniciação assim, mas já é um livro bastante profundo, né? E do conteúdo desse livro, assim, 90%, acredito eu, está muito coerente com o que eu pessoalmente, eu acredito o que nós, né, aqui acreditamos e em termos de visão bíblica, né, de construção de fé cristã. Uhum. Mas o Christopher West, ele nasceu numa família católica e ele foi ensinado ali com os princípios, né, da igreja, né, e tudo mais, e em especial a respeito de casamento e a respeito de sexualidade. E quando ele entrou na adolescência, muita coisa começou a ser colocada em xeque na vida dele, assim, pessoal. E ele, desde jovem, era uma pessoa bastante séria, né, e tentava obedecer aquilo que ele aprendeu, só que ele não conseguia, porque tinham muitos impulsos, né? E eu acredito que todos nós, né, sabemos muito bem o que é isso, e a gente pode imaginar como isso se deu na nossa vida, né? Aqueles que, como eu, né, já são mais velhos, já passou por essa fase, mas eu me identifico muito com isso, né? A minha origem de família católica também, e os meus conflitos ali na adolescência, porque simplesmente era impossível, né, controlar esses impulsos, né, de natureza sexual, assim, tinha que ser extravasado de alguma maneira.
E ele começou a perguntar sobre isso, né? Primeiro na família, né, para os pais, depois para o sacerdote, né, na igreja, e tal. E ele não conseguia uma resposta condizente que efetivamente o ajudasse. E isso demorou assim por anos, né? E na cabeça dele ele começou a elaborar assim duas linhas, né, que ele tinha à frente dele, que ele chamou, né, de teologia da inanição ou a teologia do fast food. Ou seja, eu me privo e me reprimo completamente, né, dos meus desejos e anseios e eu vou morrer, né? Como se eu parasse de comer, né? Ou então eu chuto balde, né? E vou pro fast food, né? Eu dou vazão aos meus desejos, aos meus anseios e também é um caminho assim de morte, né? No curto, médio ou longo prazo, não é um caminho saudável para a vida. Mas ele não sabia lidar com isso, né? Por enquanto, naturalmente, ele só tinha esses dois caminhos à frente dele. E aí ele conta que já na universidade, numa noite lá, ele desesperado, se curva diante de Deus, né? De joelhos, ele faz uma oração, assim, falando: Deus, eu não entendo porque eu fui, né, criado assim com esses impulsos e me fala, né? Por que que eu sou assim? Por que que as pessoas são assim? Por que que o ser humano é assim? E aí ele, né, veio, né, a mente dele, né, e um desejo muito forte assim, e basicamente Deus comunicando para ele, né, olha, vá para as Escrituras, né, estude a Bíblia. E ele começou a fazer isso, né, de uma maneira pessoal. Ele começou a estudar a Bíblia. E aí ele começou a ver coisas fantásticas a respeito de sexualidade na Bíblia. Por exemplo, ele observou que a Bíblia começa com um casamento, né, a criação, né, dos primeiros seres humanos, Deus fazendo o ser humano homem e mulher, né, Adão e Eva, e instituindo essa maravilhosa aliança, né, do casamento. Mas a Bíblia termina ainda com um casamento ainda mais maravilhoso, que é o grande banquete de Apocalipse, as bodas do Cordeiro, né, o casamento entre Cristo e a igreja, a consumação dessa aliança entre Cristo e a igreja. E de Gênesis a Apocalipse, várias coisas são faladas sobre o casamento. E Deus, ele se coloca como um noivo, muitas vezes, né? Oséias, por exemplo, né? Ele fala que vai desposar o povo, e no meio da Bíblia tem um poema erótico, né, que é o Cântico dos Cânticos, né, aquele diálogo entre o noivo e a noiva e todo o romantismo, né, ali existente. E ele começou a ver que, na verdade, a sexualidade, né, a criação de homem e mulher e esse desejo, né, por complementar, né, o desejo que ele, né, o Christopher West sentia de ser complementado, né, por uma outra pessoa, né, por uma esposa e tudo mais, apontava para algo muito maior, né, para uma união e para uma aliança que essa sim verdadeiramente podia preencher o maior anseio do ser humano, Uhum. né, que está lá no íntimo, que é a nossa comunhão eterna com Deus, né, com o Deus que nos criou. Então, ele começa a elaborar essas coisas e aí ele conta que fica muito animado com isso e num dia ele tem a oportunidade de compartilhar essas coisas, essas descobertas bíblicas, com uma amiga de uma irmã dele, que era professora de religião e tudo mais. E aí, ao ouvi-lo, ela chega para ele e fala: Puxa, você leu o que o Papa, né, o Karol Wojtyla, está produzindo a esse respeito, né? Ele falou: Não tenho conhecimento disso. E ela falou: Puxa, o que ele está escrevendo, o que ele está falando, é exatamente isso, com um nível de profundidade, né, ainda muito maior e tudo, mas é nessa linha. E aí ele falou: Puxa, eu preciso conhecer isso. E aí ele ficou maravilhado, né? E depois, né, ele se casou, né? Hoje tem 5 filhos, né, uma família e tudo mais. Mas isso
foi tão transformador assim para a vida dele que ele dedica a vida a espalhar, né, essa mensagem. E essa história, assim, esse é o contexto, né? E uma coisa que você pediu, né, um ponto assim, ele traz uma tríade que eu acredito, isso me ajuda muito assim, né, a pensar e a aplicar isso em diversos relacionamentos, né? Porque ele fala, olha, a coisa funciona com base no amor, na aliança e nos frutos. Isso, Papa, né? Isso Uhum. da teologia e é o que a gente vê na Bíblia, né? Sim. Então, o casamento, o que que é? Nasce de um amor, né, entre duas pessoas, né? Algo que brota no coração. Esse amor é aperfeiçoado, né? E é levado até uma aliança, que é o casamento, né? A aliança eterna, né? Do casamento. E a partir dessa aliança vem os frutos, que é a constituição da família, né, que são os filhos, né, e tudo mais. Mas o que Deus quer chamar a atenção para a gente é, primeiro, o que existe no contexto da própria Trindade, né, esse relacionamento de amor entre Pai, Filho e Espírito, né, que é formatado numa aliança eterna, né, que não tem princípio, não tem fim entre as três pessoas e que transborda e que gera toda a criação, né? Todo o universo criado, que gera a cada um de nós, né, como seres humanos, e que gera a nós como filhos e filhas de Deus. Isso a gente pode ver no âmbito de amizades, né? Que os nossos melhores amigos, ou as nossas melhores amigas, né? A gente tem um amor que Uhum. nasce pelo Espírito de Deus, né, nas nossas vidas, e a gente tem alianças de amizade Uhum. uns com os outros, e essas alianças geram fruto, né, Uhum. de alegria, Sim, de outras pessoas sendo Outras, abençoadas, sim. né, com isso, verdade. enfim, vários frutos. A gente pode pensar no nosso relacionamento com Deus, né, um amor de Deus por nós, e a partir desse amor a gente responde a Ele com amor também, uma aliança que é feita no batismo, e essa aliança é selada pela habitação do Espírito Santo em nossas vidas, e dessa aliança muitos frutos surgem, né? Todo o fruto do Espírito Uhum. nas nossas vidas, né? Tantas outras pessoas que são tocadas, né? Por meio desse fruto. Então, a gente observa, né? Essa tríade é presente e é algo divino, né? O amor, a aliança e os frutos a partir dessa aliança. Então, são coisas assim, né, que acredito nos ajuda assim a pensar e a entender o significado, né, de relacionamentos, né, do casamento em si, dos filhos, do nosso relacionamento na igreja ou com amigos, né, de uma maneira ainda mais profunda. Muito bom. Especial. Olha, eu confesso que quando você trouxe esse tema, eu fiquei bastante curioso. Eu falei, meu, mas que negócio doido. Assim, eu falei, eu vou, vamos ver. Eu quero, eu falei, a minha intenção era mais ouvir do que ficar perguntando, porque eu confesso que quando você citou do Papa, eu fiquei bastante curioso e realmente essa questão do preconceito, né? Pô, não, Papa, não, como assim, né? E realmente tem muita coisa profunda. Claro, a gente está falando aqui de uma forma bem resumida, né? Para também, porque o objetivo não é ser um episódio muito longo, depois a gente pode voltar posteriormente para falar um pouco mais, talvez um pouco mais sobre cada tema, mas como a gente já está chegando no final, eu queria saber de vocês se vocês querem acrescentar, falar algo a mais que de repente a gente não falou aqui. Eu já falei demais, vou deixar a É, Paula encerrar aqui. não, fica à Não, vontade. eu só queria concluir, né, que a aliança é um privilégio, é um bálsamo que a gente recebe, né? É graça recebida, é uma oportunidade que a gente tem. Então, a gente não se privar de construir alianças, né? E principalmente de fortalecer essas alianças, né? No matrimônio, essa aliança com Deus, aliança de amizade, aliança de filiação, né? De fraternidade. E isso que você trouxe, né, Marcos, não, só resumindo, né, lembrando, né, que Deus, essa trindade, ele se expôs numa fragilidade total ao vir ao nosso encontro, né? Ele se tornou um de nós. Ele
E ele, sendo um de nós, ele demonstrou toda a vulnerabilidade também. Então, ele sabe o que é ser imperfeito, apesar de ser perfeito, porque ele conviveu o tempo inteiro com a imperfeição, né? Mas ele jorrou amor e ele nos dá a oportunidade, né, por pura graça, de presenciarmos mais dele em tudo que a gente faz. Então, a gente não ter receio nos relacionamentos de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque tudo pode ser transformado, né? As coisas podem ser transformadas no fortalecimento da união, dessa aliança. Então, tem sido assim uma jornada, né, essa aliança com Denilson de matrimônio, e a gente quer que se eternize, Amém. né? E é o desejo que a gente tem, né? Para que cada pessoa que está nos vendo, nos assistindo, né? Possa dar esses passos, né? Sem medo, para uma construção sólida, né? De aliança. Muito bom. Amém. Da minha parte, eu queria encerrar aqui, né, realmente agradecendo a Paula de uma maneira muito especial e dizendo assim que a aliança que a gente celebrou, né, há quase 26 anos agora, tem sido uma grande bênção assim na minha vida e me ajuda muito a entender esses mistérios que a gente falou aqui, né? O mistério da Trindade, o mistério do relacionamento de Cristo com a igreja, né? Do meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria muito te agradecer por isso, dizer que você é uma bênção na minha Você vida. também. Bem especial. Bom, só tenho a agradecer a vocês. Obrigado mesmo aí pelo papo. Espero que vocês Obrigada. tenham gostado. Agradeço mais uma vez por ter aceitado aí dentro da agenda, né? A gente está desde o ano passado tentando marcar aí. Sei que é corrido, né? Começo de ano ainda, principalmente. Mas eu agradeço vocês terem participado. Obrigado mesmo. Obrigada, Marcos, Marcos. muito obrigado. Obrigado pelo convite aí mais uma vez e que Deus abençoe muito e use, né, esse canal para abençoar muitas e muitas pessoas, né? A internet é maravilhosa, assim, por causa disso, né? A gente Verdade. espalha uma mensagem e a gente não sabe para onde Deus vai levar, né? E como Verdade. Deus vai tocar o coração e inspirar as pessoas. Mas foi um prazer estar aqui com você e poder bater esse papo rápido, mas muito agradável e muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado mesmo, Obrigada. viu? Pessoal, então não esqueça, compartilhe, curta e nos siga para mais episódio. Valeu, pessoal. Até o próximo. Um Valeu. abraço.